No coração da antiga Jerusalém está o Domo da Rocha, um lugar cheio de história e fé. Mas debaixo da sua cúpula dourada existe um mistério que poucos conhecem. Essa rocha não é uma rocha qualquer. É um lugar espiritual muito importante para bilhões de pessoas. Hoje eu vou contar algumas coisas surpreendentes sobre essa rocha e explicar por que ela é tão valiosa e importante para o futuro. Quanto mais estudo, mais percebo que existe ainda muito que não sabemos. Por exemplo, você sabia que Israel teve uma chance de destruir o Domo da Rocha em 1967? Ou que existem túneis e cavernas secretas embaixo dele e que ele foi construído de forma parecida com uma igreja antiga? Vamos falar sobre tudo isso hoje. Antes de continuar, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber nossos próximos vídeos. O Monte do Templo é um lugar surpreendente, e quando você entra nesse local sagrado, percebe como ele é complexo, com guardas israelenses, guardas palestinos e outras pessoas religiosas. Além disso, milhares de judeus entram no Monte do Templo todos os anos, e esse número está crescendo rapidamente. Isso causa tensões, pois muitos muçulmanos veem essas visitas como uma ameaça ao controle religioso do local. Todos os anos surgem conflitos entre os guardas israelenses e palestinos, resultando em confrontos que simbolizam a disputa mais ampla entre as duas comunidades sobre quem tem direito a esse lugar sagrado. Para os judeus, este é o lugar mais importante do mundo, porque acreditam que foi nessa montanha que Abraão quis sacrificar Isaque e mais tarde o templo foi construído. Claro, o sacrifício de Isaque não aconteceu e Deus providenciou um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Mas você sabia que os muçulmanos acreditam que não foi Isaque, mas Ismael que foi poupado do sacrifício? No começo, Abraão teve 2 filhos. O mais velho era Ismael, filho de Agar, e o mais novo era Isaque, filho de Sara. Para os judeus, Isaque é o filho da promessa, enquanto os muçulmanos acreditam que Ismael é o escolhido por Alá. Assim, vemos um conflito que afeta nações e religiões inteiras. O Alcorão não diz qual filho foi sacrificado por Abraão. Isso vem de uma crença oral. A Torá, no entanto, diz que foi Isaque, o filho da promessa. Abraão teve muitos outros filhos além de Ismael e Isaque, como Zimrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá, filhos de Quetura, sua esposa depois da morte de Sara. Então é possível ser descendente de Abraão e não ser o filho da promessa. Isso é importante, especialmente ao analisar o Novo Testamento, que diz que a igreja é como os filhos espirituais de Abraão. Isso não significa que a igreja seja Israel. Para ser Israel, é preciso ser descendente de Isaque e Jacó. Tanto o judaísmo quanto o islamismo têm uma conexão forte com o Monte do Templo, baseada em crenças importantes para cada religião. Se existe um conflito logo no começo dessa história, não é surpresa que haja tanta tensão entre os dois grupos. Não há reconciliação entre judeus e muçulmanos porque nenhum lado quer abrir mão de suas crenças principais. Para os judeus, a situação do Monte do Templo é uma tragédia. Uma religião estrangeira ocupa o lugar mais sagrado das suas crenças e o acesso à pedra fundamental, que está sob o Domo da Rocha, é proibido para eles. Essa pedra é um ponto importante que conecta o povo judeu a Abraão e Isaque, e é onde Salomão e Zorobabel construíram os antigos templos. Segundo a lei judaica, essa pedra é a base sobre a qual o mundo foi construído. Deus começou a criar o mundo a partir da rocha no Monte do Templo. Hoje, o Monte do Templo é um lugar cheio de história. A pedra sob o Domo da Rocha é o mais próximo que podemos chegar da forma original da montanha. Infelizmente, se você não for muçulmano ou não tiver uma permissão especial, não pode entrar no local. Muitas pessoas perguntam, por que não destroem o Domo da Rocha? Primeiro, não é fácil destruir um lugar de valor religioso para 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo todo. Além disso, o Domo da Rocha faz parte de um patrimônio mundial da Unesco. Então, além de bilhões de muçulmanos furiosos, Israel seria condenado por praticamente todo o mundo. E embora alguns digam que isso deve acontecer segundo as profecias, o governo de Israel não acredita que Deus os protegeria da fúria mundial. Israel está comprometido em proteger o Domo da Rocha, porque sabe que se algo acontecer ao local, o mundo culpará Israel. Mas isso não é impossível. Não precisamos voltar muito no tempo, basta olhar para a Guerra dos 6 Dias em 1967. O conflito resultou em uma grande mudança de território no Oriente Médio. A Guerra dos 6 Dias foi um conflito rápido, mas muito importante, entre Israel e uma coalizão de países árabes, como Egito, Jordânia e Síria.
Israel tomou o controle da faixa de Gaza, Península do Sinai, Cisjordânia, Jerusalém Oriental e colinas de Golã. Depois de quase 2000 anos, o povo judeu teve acesso a Jerusalém Oriental de novo, que incluía o Muro das Lamentações e o Monte do Templo. Esse foi um momento muito emocionante para os soldados israelenses, que finalmente puderam orar onde seus ancestrais adoravam a Deus. Tudo começou às 2 da manhã, no dia 6 de junho. Os paraquedistas, liderados pelo coronel Mota Gur, cruzaram a terra de ninguém. Um dos batalhões atacou a posição jordaniana conhecida como Colina de Munições e teve uma das batalhas mais sangrentas da guerra. Outro batalhão foi em direção ao Museu Rockefeller. Na manhã de 7 de junho, o primeiro-ministro de Israel enviou um último pedido a Hussein. Se concordar com negociações de paz, não invadiremos. Hussein não respondeu e Israel ordenou que os paraquedistas entrassem na Cidade Velha. Mesmo neste ponto, os paraquedistas não tinham ideia do que os aguardava nos estreitos becos dentro da Cidade Velha. Os soldados de Gur lideraram o ataque, derrubando a enorme porta de bronze na Via Dolorosa e, em seguida, virando à esquerda em direção ao Monte do Templo. Eles subiram correndo uma escada que levava a uma grande praça, onde ficavam o domo dourado da rocha e a cúpula prateada da mesquita de Al-Aqsa. Gur avisou ao quartel-general: "O Monte do Templo está em nossas mãos." O oficial de comunicações da brigada, Ezra Orni, tirou uma bandeira israelense de sua bolsa e perguntou a Gur se deveria colocá-la sobre o domo da rocha. Eles subiram no topo do edifício e vitoriosamente amarraram a bandeira israelense em um mastro com o crescente islâmico no topo. O ministro da Defesa, Moshe Dayan, vendo a cena, radiofonou para Gur e perguntou: "Você quer incendiar o Oriente Médio?" Gur ordenou que Orni retirasse a bandeira. Olhando para trás, foi um momento de muita contenção religiosa. O povo judeu tinha acabado de voltar ao seu lugar mais sagrado, do qual não tinham acesso por séculos, apenas para abrir mão da soberania no momento da vitória. A decisão de abrir mão do controle total do Monte do Templo foi motivada pelo desejo de evitar conflitos maiores e garantir a paz com a população muçulmana, além de evitar uma reação internacional negativa que poderia prejudicar Israel no longo prazo. Talvez Israel pudesse ter tomado o controle permanente do Monte do Templo, mas não fez isso. Até hoje, os israelenses discutem se Dayan agiu com sabedoria ou fraqueza. Se olharmos para a rocha sob o domo, veremos que ela tem muitas marcas feitas ao longo dos anos. Depois da destruição do Segundo Templo, o local foi governado por romanos, cristãos e depois muçulmanos. Cada civilização fez mudanças na rocha, como cortes, construções sobre ela e até mesmo a remoção de partes para serem usadas como material de construção. Os romanos deixaram marcas de seus templos, os cristãos construíram igrejas e altares, e os muçulmanos, posteriormente, ergueram o Domo da Rocha e outras estruturas. A estudiosa Lynn Hittmeyer estudou muito a forma da rocha. Ela diz que no seu estado original, a rocha era muito maior e tinha uma superfície mais irregular, com uma depressão principal visível até hoje. Durante o período das cruzadas, a rocha foi reduzida e coberta com lajes de pedra. Os cruzados construíram um altar elevado sobre a rocha, deixando visível apenas a parte oriental. Quando Jerusalém foi reconquistada pelos muçulmanos, o sultão Saladino mandou retirar as instalações e quebrar as pedras. Os cruzados não foram gentis com as pedras, cortando partes e levando-as para Constantinopla e Itália. Se alinharmos o lugar onde o templo estaria com o corte original visível na rocha, veremos que este local estaria no Santo dos Santos do templo. Se estudarmos o tamanho desse corte, veremos que ele mede 2,5 por 2 côvados. O côvado sagrado foi a medida usada para a construção do Templo de Salomão. Portanto, um côvado real mede 52,5 centímetros. A Torá ensina que a Arca da Aliança media 2,5 por 1,5 côvados. A arca caberia perfeitamente nesse corte, mas o corte é de 2,5 por 2. Porque, segundo Deuteronômio 31:26, o rolo de Deuteronômio foi colocado ao lado da arca, o que explica o corte mais largo. A caverna sob o domo da rocha, e alguns acreditam que lá está a verdadeira Arca da Aliança. Existe uma caverna dentro do domo chamada Poço das Almas, onde muçulmanos oram. A caverna é misteriosa, e há muitas teorias sobre sua origem.
Em 2015, o carpete da caverna foi substituído, revelando um piso decorado. Nos tempos das cruzadas, a caverna era chamada de Santo dos Santos e os cruzados a veneravam como o lugar onde o arcanjo anunciou o nascimento de João Batista. O explorador Richard Burton diz que essa caverna foi feita para coletar o sangue que era aspergido sobre a arca, que seria canalizado para o Vale de Hinnom. Esse sangue representava sacrifícios e rituais religiosos, e o Vale de Hinnom era associado a práticas de purificação e oferendas, tornando o canal de sangue uma parte importante do simbolismo espiritual da época. Outro estudioso, Amrit Perotti, diz que há outra caverna sob o Poço das Almas. Segundo ele, essa caverna guardava segredos sobre a localização da arca. Burton também escreveu que, no centro do poço, há uma abertura lacrada que leva a outro cômodo secreto. Perotti fez um desenho mostrando muitas cavernas e aberturas secretas no Monte do Templo. Ele disse que viajou para essa caverna através de um túnel secreto. A tradição judaica diz que, enquanto Salomão construía o primeiro templo, ele sabia que ele seria destruído, devido às infidelidades e pecados do povo de Israel. Assim, supervisionou a construção de câmaras e corredores sob o complexo do Monte do Templo, criando um lugar especial para esconder os objetos sagrados, como a Arca da Aliança, os candelabros de ouro e outros utensílios utilizados nos rituais sagrados. Esses objetos eram extremamente importantes para o culto e a preservação da identidade religiosa dos judeus. O rei Josias mandou os levitas esconderem a arca e outros itens no lugar secreto que Salomão preparou. O Instituto do Templo diz que sabe onde a arca está e que há pessoas que sabem exatamente onde fica a câmara. Há relatos de uma tentativa de escavar na direção da câmara que causou grandes revoltas entre os muçulmanos. Segundo o Instituto, isso acontece porque, se a arca for revelada, provaria ao mundo a existência do templo sagrado. A posição oficial do Waqf Islâmico, que governa o Monte do Templo, é que nunca existiu um templo sagrado e que os judeus não têm nenhum direito sobre o lugar. Essa posição está enraizada em uma visão religiosa e histórica que busca preservar a importância do local para o islamismo, negando a conexão judaica para evitar disputas de soberania. Essa perspectiva contrasta com as evidências históricas e arqueológicas que muitos estudiosos apontam, indicando que havia de fato um templo judaico no local, o que torna a questão altamente controversa e sensível para todas as partes envolvidas. Portanto, se isso for verdade, a arca pode estar em uma câmara secreta sob o Monte do Templo. Nos tempos bíblicos, qualquer pessoa impura que se aproximasse da arca morreria instantaneamente. Por exemplo, em 2 Samuel capítulo 6, há a história de Uzá, que tocou na arca para impedir que caísse e foi morto imediatamente por Deus. Esse evento mostra como a arca era vista como extremamente sagrada e perigosa para aqueles que não estavam puros. Bom, por enquanto vou finalizando por aqui. Quero saber sua opinião. Qual dessas revelações mais te surpreendeu? Você acha que algum desses mistérios pode ser resolvido no futuro? Deixe nos comentários e compartilhe suas ideias. Se gostou do vídeo, compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Obrigado e até a próxima!